Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meus amigos, o que está acontecendo com o Bolsonaro é um verdadeiro absurdo. Agora, as diligências que podem ser levadas à tona mudam todo o cenário. Os advogados de Bolsonaro estão tentando levar agora o julgamento para a Corte Internacional caso o julgamento do Bolsonaro não dê certo no plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo. A defesa de Bolsonaro já está comemorando o voto de Luiz Fux e vai usá-lo para pedir até embargos infringentes que podem levar a ação ao plenário. Vem comigo, eu quero te dar detalhes dessa informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nada do que está saindo no cenário político do nosso país neste exato momento. Pessoal, é o seguinte. Com a votação que aconteceu, com o voto de Luiz Fux, abriu-se uma margem muito grande para que a votação, o julgamento de Bolsonaro, possa ser levado até o plenário do Supremo. E lá nós temos ministros de Bolsonaro, que foram indicados por Bolsonaro. E também nós temos ministros que são, sim, apoiadores de Lula, mas que não têm essa mesma vertente tão politicada, quanto os outros que estavam ali no calor da emoção votando em Bolsonaro. Os advogados do ex-presidente Bolsonaro comemoraram o voto de Fux. Ele acatou as nossas teses, foi um voto técnico e na linha do que defendíamos, afirmou o advogado Celso Vilardi. Fizemos barba, cabelo e bigode. Eles sabem, porém, que o julgamento deve terminar com 4-1 pela condenação do seu cliente, que foi o que aconteceu dias atrás. Por isso, já anteciparam que vão entrar não só com embargos de declaração, mas também infringentes. Se aceito, o embargo infringente pode levar a ação ao plenário. Isso aqui é muito importante. O plenário pode mudar todo o julgamento de Bolsonaro e também dos outros condenados. Vamos entrar com embargos de declaração, mas também com embargos infringentes. Entendemos que há espaço para os infringentes para discutir se, com um voto pela absolvição da qualidade do Fux, não é possível. E aí, meus amigos, tudo isso mostra mais uma vez o que foi dito pelo ministro Luiz Fux diante ali desse julgamento. Não há provas suficientes. Olha isso, Esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. E lembrando, pessoal, que o ministro Luiz Fux foi muito, mas muito fora da média, acima do que os outros ministros. Ele trouxe embargos, ele trouxe teses de juristas, de outras pessoas que conhecem do meio jurídico. Ele trouxe argumentos sólidos para poder absolver Bolsonaro. Contrário ao que fez Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, o ministro Flávio Dino, que estavam rindo durante o julgamento como se fossem uma verdadeira vingança contra Bolsonaro. Juízes de carreira não riem quando dão um voto para a condenação de alguém, mas se sentem aliviados por poder fazer justiça, que não foi o caso dos ministros assim como eu citei, porque ali eles começaram a rir depois que o voto foi condenatório a Bolsonaro. Até agora o Supremo só tem aceitado embargos infringentes quando há 2 votos pela absolvição de um réu na primeira turma, e é por isso que eles querem levar para o plenário. Levando para o plenário, temos ali no mínimo, 2 ministros indicados por Bolsonaro, Cássio Nunes e também André Mendonça. E aí temos 3 votos de absolvição, juntando-se ao voto do ministro Luiz Fux. E aí sim a jogada começa.
E aí, meus amigos, tudo isso já começa a mudar todo o cenário. Sabemos que deve haver só um voto de absolvição, mas entendendo que a proporcionalidade no plenário, pelo menos 4 votos, pode gerar uma discussão se na turma um voto pode ser o suficiente, disse Paulo Cunha. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, os advogados de Bolsonaro vão aguardar o trânsito em julgado e depois da análise de todos os recursos que forem impetrados para então fazer a solicitação. E tudo o que está vindo à tona é de que podemos ter sim, talvez, essa levada do julgamento do Bolsonaro para o plenário, e os advogados já estão falando até em levar o caso para uma corte internacional para poder também ser julgado. E assim eleva a esfera do julgamento de Bolsonaro para outro caminho, para outro lugar que, claro, o Supremo nesse momento não quer. Vamos aguardar, né? Vamos esperar o trânsito em julgado, que está sendo dito que o julgamento de Bolsonaro finaliza até o final de novembro e os advogados de Bolsonaro têm 15 dias para apresentar o recurso, 15 dias para apresentar uma contraprova, e aí nós teremos as diligências, tudo o que será definido no julgamento. Tendo o julgamento já com o martelo batido, a condenação de quantos anos, se vai para a cadeia em regime fechado, o que vai ser, os advogados então entrarão com esse pedido para uma possível prisão domiciliar do advogado, do Bolsonaro. Também, só lembrando aqui, os últimos maníacos, pedó, assassí, outros, né, traficantes, narcotraficantes, tiveram sim uma prisão domiciliar decretada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É inadmissível ver uma pessoa que lutou contra o sistema e simplesmente cometeu o crime de fala seja condenado em regime fechado, sendo que esses que eu acabei de citar conseguiram sim uma prisão domiciliar. Nós vamos continuar acompanhando, mas eu tenho certeza tudo isso, além de externar aquilo que já sabemos, né, que é uma vingança clara contra Bolsonaro, nós também vamos acompanhar tudo que está acontecendo e essa movimentação atípica. Ministros do Supremo Tribunal Federal rindo depois do julgamento de Bolsonaro. Já volto com mais informação, se inscrevam e deixem o seu like, pessoal.